feita em 97, cresceu bastante, a gente teve importantes aumentos na doação de órgãos, mas a gente ainda tem muitas questões para trabalhar com recusa familiar. Então a gente tem feito um trabalho em escolas, com formação dos profissionais principalmente, residência, cursos de especialização, enfim, porque a gente precisa melhorar esses números relacionados à recusa, mas a gente tem um bom panorama de doação no Brasil. A gente tem também uma análise, vamos dizer, nosso grupo de pesquisa em captação de órgãos e transplante, que é uma análise que a gente já faz desde 97, de que quando as coisas não vão bem no país, quando há um clima de incertezas, de insegurança ou de que as coisas não funcionam, a doação de órgãos ela é consequência disso e ela entra dentro do bojo de todos os outros problemas sociais que a gente tem. Então faz parte, as pessoas também não doarem, não acreditarem que essas coisas funcionem, e faz parte nosso papel como pesquisador, professor, profissionais da saúde, informar a população, tranquilizar. Né? Se a família também fala não para a questão da doação, nós temos que respeitar essa decisão. O indivíduo precisa conversar com a sua família, essa é a legislação que a gente tem no Brasil, chama doação consentida. O indivíduo precisa informar a sua família que ele é um doador. Quando acontece a morte encefálica, essa família vai ser consultada, né? Não há restrição para isso. Cada equipe transplantadora avalia o doador, mesmo se for uma pessoa idosa, vai ser avaliado as condições clínicas e aí vai ser optado se o indivíduo pode ser um doador ou não. Hoje, até uma pessoa que é HIV pode ser um doador, né? E o receptor, às vezes, é um paciente com HIV positivo, ele sabe, ele aceita esse órgão. Então, nós deixamos de ter restrições, como antigamente, pela falta de doadores. É o que a gente chama hoje de doadores limítrofes, doadores que a gente não aceitaria há 20, 15 anos atrás, mas hoje nós aceitamos. E como eu disse, cada caso é avaliado. Eu já tive, por exemplo, uma doadora que tinha 80 anos, mas tinha uns exames laboratoriais muito bons. E ela pôde doar córnea, ela pôde doar, por exemplo, rins. Hoje, no estado de São Paulo, em torno de 36% dos pacientes que aguardam por um transplante de coração vão morrer sem ter oportunidade de transplantar. 40% dos pacientes que aguardam por um transplante de fígado hoje no estado de São Paulo vão morrer sem ter oportunidade de transplantar. Mais de 10 mil pacientes hoje dentro do estado de São Paulo aguardam por um transplante de rim. Mais de 3 mil pacientes aguardam por um transplante de córnea. Então, quando a gente fala de doação de órgãos, a importância da doação de órgãos, é justamente pensando nessas pessoas e nas famílias dessas pessoas. Infelizmente, essas pessoas hoje estão morrendo porque a gente não consegue ter um número maior de doadores. Lógico que a gente nunca vai conseguir transplantar todos os que aguardam por um transplante, mas a gente pode melhorar muito ainda esses números, diminuindo essas altas taxas de mortalidade desses pacientes que aguardam por um transplante. Quando a gente pensa em critérios técnicos dentro da central de transplantes, para receber um doador e distribuir os órgãos desse doador, basicamente, o que a gente gostaria de deixar claro para as pessoas é que todo mundo pode ser um doador de órgãos até que se prove o contrário. Então, o intuito, lógico, é a gente dar a possibilidade para uma pessoa que aguarda por um transplante receber o transplante, mas com o mínimo risco possível. Ofertar, então, ter um órgão bom e saudável para ofertar para aquele paciente que aguarda por um transplante. Então, todo doador, quando ele é notificado à central de transplantes, a gente tem o cuidado de verificar a viabilidade de cada órgão. Então, fazer exames específicos para cada órgão, coração, pulmão, para o fígado, para o rim, enfim, buscando garantir então um órgão bom para cada paciente. Logicamente que existem algumas contraindicações absolutas, Dentro do estado de São Paulo, atualmente a gente não transplanta órgãos de doadores com hepatite B e hepatite C, mas acredito que por ter um aumento no número dos pacientes que aguardam por um transplante e o número de doadores não estar acompanhando esse aumento desse cadastro técnico, ou seja, dessa lista de espera dos pacientes que aguardam por um
transplante. A Câmara Técnica, que cuida dos transplantes de cada órgão específico, eu acho que vai acabar mudando essa posição. E acredito que em breve a gente vai ter doadores com hepatite B e hepatite C sendo transplantados também. Mas é importante salientar que isso vai ser necessário por conta desse aumento do cadastro técnico e o número de doador não está acompanhando o número do cadastro técnico. O financiamento da captação de órgãos e do transplante no Brasil, ele é SUS, né? Então, a população paga, né? A gratuidade é essa, a população paga, ele é Sistema Único de Saúde, a família não arca com absolutamente nada, nem com a retirada de múltiplos órgãos, nem com a cirurgia, nada, absolutamente. Quando o indivíduo ele se encontra numa situação de morte encefálica, mesmo que ele estiver num hospital privado, é aberta a conta pública já. Então toda a conta dele encerra, particular, e é aberta a conta SUS, que a gente chama. Nós não temos nenhuma religião que é contra a doação de órgãos, formalmente. Nós temos documento de todas as religiões que foi feita internacionalmente. Nós não temos isso. O que nós temos são posições individuais. E muitas vezes, nós temos inclusive um estudo em que nós temos 19% das famílias falando que o problema de terem recusado foi religioso, quando na verdade, quando a gente faz pesquisas depois de um certo tempo, perguntando para essas famílias por que ela disse que foi religioso, elas dizem assim, porque aí vocês não perguntam mais nada. Então, na verdade, eu tive problemas no hospital, eu não fui bem atendida, como é que eu ia doar depois? Como é que eu ia fazer um bem desse, sendo que nada me ocorreu direito? Então, eu disse só que era religioso. Então, a gente tem isso. Também temos famílias que acreditam na interpretação religiosa que elas fazem. Mas os religiosos mesmo, e as religiões já se manifestaram favoráveis à doação de órgãos. Então, a gente não tem isso. Esse processo, basicamente, no Brasil, ele é feito por enfermeiras. Então, a entrevista familiar, o processo de doação de órgãos, ele é feito por essas pessoas. E elas precisam ser muito capacitadas. Hoje, a capacitação que nós damos, né, além de serem capacitações com simulação realística, ou seja, com uso de atores, para que as pessoas se vejam naquela função e treinem competências atitudinais e não só técnicas, a gente tem treinamentos de comunicação de más notícias, porque as pessoas precisam, antes de perguntar sobre doação, serem humanas com essas pessoas e saberem que elas estão sofrendo. Então, primeiro a gente precisa acolher para depois falar de doação, porque tudo é muito rápido. A família perde uma pessoa em morte cefálica, né, que é morte, que a pessoa está morta, e na sequência vem um grupo conversar sobre doação. Então, não é uma situação fácil e as pessoas que trabalham com isso precisam ter competências, que não só são técnicas, mas atitudinais. Então, esses são os treinamentos que a gente faz. E, obviamente, para a enfermagem isso é muito importante, porque 90% das entrevistas realizadas no país são com enfermeiras. São elas que fazem o processo de captação de órgãos. O risco de vida, como qualquer cirurgia, sempre existe, né? Então, qualquer pessoa que vai fazer uma cirurgia, por mais simples que ela seja, ninguém vai falar que não existe um mínimo de risco. Então, óbvio que existem. Às vezes nós temos pacientes muito graves na fila de transplante, então um risco mínimo, às vezes até um risco um pouco maior vai existir, mas aquela passa a ser a única opção que a pessoa tem de sobrevida. Por isso que o transplante é uma forma de tratamento, ela não é a cura. O paciente vai tomar medicações, só que ele aumenta a sobrevida dele, então ele passa a viver um pouco mais e os riscos sempre existem. E se você pensar que tem muita gente com problemas de atenção básica que estão na fila esperando, né? Então pessoas que estão à espera de um rim para não fazer mais diálise, à espera de um coração, à espera de um fígado, ou seja, estão esperando por um órgão, um tecido, a doação de órgãos é a única opção que essas pessoas têm. Então, a gente tem uma porcentagem na fila que não consegue esse órgão e que vem a falecer, infelizmente. Então, a importância da doação quanto mais as famílias doarem, as pessoas disserem sim para a doação, a gente consegue resolver os problemas desses pacientes que esperam na fila, e não são todos que vão conseguir. Então, as filas de coração e de fígado, por exemplo, elas não são tão altas quanto a fila de rim, porque a fila de rim, os pacientes têm a possibilidade de fazer a diálise.
Mas na fila de coração, na fila de fígado, já não existe possibilidades, né? Então essas pessoas, a mortalidade é maior nessas filas, as pessoas não têm essa possibilidade. Então a doação, ela é mais do que um ato de solidariedade, ela é uma possibilidade de vida para uma outra pessoa.